Sejam muito bem-vindos ao HUSF Podcast, o podcast da Associação Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus, que é a mantenedora do Hospital Universitário São Francisco de Assis, na Providência de Deus. Sejam muito bem-vindos a um episódio especial. Vocês vão ver que nessa mesa aqui hoje, a gente não tem médico e não tem paciente, que é a nossa rotina aqui do nosso podcast. Isso porque nós vamos falar sobre um assunto que movimenta o Festival de Inverno, que movimenta o Inverno Bragantino, que é a Noite dos Caldos, com um tema especial, que é Japão. E para falar sobre esse assunto, eu tô aqui com uma mesa repleta de personalidades que vão falar tanto sobre a criação da Noite dos Caldos, quanto sobre a importância da cultura japonesa na região Bragantina. Para falar sobre a Noite dos Caldos, a criação da Noite dos Caldos, esses 8 anos de tradição, eu tô aqui com a técnica de enfermagem, que é a Michele Bazzanini. A gente ensaiou, gente, mas eu errei de novo. É Bazzanini? Tá certo. Bazzanini? Bazzanini. Bazzanini. A Michele, que é também a vice-presidente da nossa comissão de eventos do HUSF. Seja muito bem-vinda, Michele. Muito obrigada pelo convite, agradeço. A Noite do Caldo tem sido um evento muito importante, tanto para a parte cultural da cidade, como da parte também beneficente, né? Que a gente também traz retorno para as obras. Temos mais de 70 obras, né? Do Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus. E este ano temos uma novidade, que é o tema Japão, onde vem com muita coisa diferente. A gente inovou bastante esse ano. É a 8ª edição que nós temos agora. E, assim, vai ser, eu acho que uma das mais diferentes, que eu acho que convido a todos a prestigiar, porque vai ser muito legal. O tema desse ano também eu achei muito bacana. Então, assim, convido a todos que participem, que venham prestigiar os caldos, as atrações que teremos na festa, que vai ser muito legal. Taiko, teremos Otávio Cili Banda, teremos o nosso show de prêmios, que é muito legal também, que todo mundo gosta. E além do puro chocolate, que teremos nosso fundi, pastel, e a Bárnia, que vai estar com a cerveja, vai estar com a gente também. Então, desde já, vamos reforçar a data, Vamos lá. 18 de julho. 18 de julho, às 18 horas, e aí finaliza às 23 horas. Finaliza até o último sair, né? Às 23, mas a gente fica até mais. Não se preocupem não, que a gente não vai puxar a cadeira de vocês. De jeito nenhum. E representando aí o empreendedorismo japonês e também um case de sucesso, a gente tem aqui o Marcelo Kendi Hayashida, que é gerente de marketing do Convém. Gente, eu falo pra todo mundo, não sei porquê, mas o Marcelo, ele foi meu professor na faculdade. Então eu tô um pouco nervosa aqui de estar entrevistando ele. Seja bem-vindo, Marcelo. É um prazer estar aqui, muito feliz. Te admirando aqui, você falando, falando, meu Deus do céu, como a Rafaela tá falando bem. Deu certo o que eu ensinei. Mas estou aqui, além, né, de como professor e coordenador de jornalismo, do curso de jornalismo e publicidade e propaganda da Unifat. Antes disso, estou aqui como gerente de marketing do Convém Supermercados, que é essa empresa que eu também amo muito, amo de paixão, sou gerente de marketing já há alguns anos e carregando também, né, o Convém, para quem não sabe, é uma empresa, então, de uma família descendente de japoneses. Então, toda a história começou com o seu Hiromo, que veio do Japão. Então, por isso que nós estamos sempre apoiando todos os projetos. Somos grandes parceiros, inclusive, da Nipo. Estamos sempre apoiando grandes projetos culturais da cidade. E a gente tem um carinho muito grande, principalmente quando envolve algo que tem a nossa cultura, a cultura japonesa, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui, junto com vocês e junto com o pessoal da Nipo também. Perfeito, a gente vai ter a oportunidade de contar um pouco mais da história do Convém, né? Que vocês vão ver que é uma história que não começou ontem, começou há muito tempo atrás, e é uma empresa já consolidada aqui na nossa região. E representando a Associação Nipo Brasileira, que está sendo uma super parceira nossa nessa Noite dos Caldos, temos aqui o Jorge Rodrigues, que é vice-presidente da associação. É isso mesmo, Jorge? Isso mesmo, muito obrigado, prazer estar com vocês aqui. Estou como vice-presidente, né, da associação, nosso presidente Rogério Meoca, e temos um outro vice-presidente também, o senhor Toshinori Togo, né? Então, a gente está aí junto com o Frei, nessa empreitada aí de trazer um pouquinho do Japão para a Noite dos Caldos, né? Então, o Frei nos procurou também ali para trazer aí uma roupagem de Japão, e coincidentemente esse ano a Associação Nipo Brasileira completa 70 anos, né?
Então, mais um motivo aí para festejar junto com todos aí e recebê-los todos aí no dia 18, a partir das 18 horas. Perfeito. Antes, então, da gente começar esse bate-papo, eu não posso deixar de falar do Café do Frei, não só do Café do Frei, mas também dos produtos do Frei que são vendidos hoje exclusivamente dentro do nosso hospital. A Michelle falou das nossas obras, né? Existem obras do Lar São Francisco que, se a gente parar com a venda do café, se a gente parar com a venda da própolis, essa obra vai acabar e são obras sociais para pessoas com vulnerabilidade social que não têm condição de arcar com custos relacionados à saúde. Então, nós sempre pedimos a colaboração. Não é porque a gente vende, mas o café aqui é muito gostoso. Tá todo mundo tomando café? delícia. Eu acabei de tomar um gole. Muito bom. Muito bom. E o Vale a café pena. é realmente muito bom. Eu sempre falo isso porque eu tinha um probleminha com o amargo do café, e esse café dá para tomar sem açúcar tranquilamente para quem não gosta. Então, colabore com o hospital. A gente vai deixar também um QR Code aqui no vídeo, para que vocês possam comprar da casa de vocês também, sem precisar se deslocar até o hospital. Mas se você tiver essa disponibilidade, tá bom? Vamos deixar também os pontos de venda na legenda. Então, contribua com o Lar São Francisco, contribua com o HUSF. Iniciando, então, o nosso bate-papo, eu queria começar com a Michelle. Vamos lá. Michelle, Noite dos Caldos. Quando que começou a Noite dos Caldos? Por quê? Como que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu, na época, era o Frei Roberto, que estava com a gente, né, no HUSF, e a gente conversando sobre algo relacionado a alguma festa que a gente pudesse ter participação da comunidade, de todos, aí entrando em consenso com o Frei Roberto e mais algumas outras pessoas da época, a gente fez a primeira Noite dos Caldos, onde era um evento menor. O primeiro que a gente começou era menorzinho, aí passou-se os anos, veio outros freis, né? E a gente foi agregando ideias, agregando pessoas, voluntários, que isso é muito importante, todos, né? Voluntários ajudando, a gente foi criando ideias. E a festa foi tomando uma proporção maior e maior, e hoje a gente está com uma festa, assim, que dá orgulho de ver toda aquela trajetória e onde a gente conseguiu chegar, né? Uma estimativa aí de 800 pessoas no centro de convenções, centro de eventos? Centro comunitário. Centro comunitário da USP, uma previsão de Isso. 800 pessoas? Isso, em torno de 800 pessoas. Eu falo porque eu fico surpresa, porque também é a minha primeira Noite dos Caldos, tá, gente? Eu cheguei no hospital, tem aí 7 meses, e eu tô muito ansiosa para conhecer a Noite dos Caldos, que é muito bem falada. Eu já tinha ouvido falar da Noite dos Caldos por conta do Festival de Inverno de Bragança, que sempre esteve na programação, mas eu vou ter a oportunidade de estar ali como voluntária, estar de pertinho ajudando, então... Ô Mi, esse ano a gente vai ter uma programação diferente por conta da adesão à cultura japonesa, essa homenagem ao Japão. Como que surgiu? Essa ideia surgiu vamos dizer assim, o Frei em conjunto com a gente, né? E também sabendo de toda essa cultura, de toda esse interesse que a população tem em conhecer, em estar participando da cultura também, né? Do Japão. Então, assim, a gente uniu a Noite dos Caldos com a cultura japonesa e vai fazer um ambiente agradável, um ambiente que eles possam conhecer a cultura, né? E tanto também a nossa festa. Então, a gente uniu essas duas ideias que eu achei incrível. E a Associação Nipo-Brasileira está dando um suporte muito grande para a gente, porque vocês têm o Festival Japão, que já é um sucesso na cidade, todo mundo conhece. Todo mundo. Você tem uma estimativa de quantas pessoas passaram no último festival? Nossa. Esse último festival foi um festival muito diferente, né? A gente foi uma mudança de local, né? Em virtude da comemoração dos 70 anos da associação, né? Tomou-se a ousadia de mudar de local e ir lá para o Poço de Monta. E a estimativa de público foi mais de 32 mil pessoas. 32, meu Deus. Tinha muita gente, né? É muita muita gente. coisa. Então, realmente, foi um pouco além do que a gente esperava, né? Então, um grande aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo, sempre procurando evoluir, melhorar e já pensando aí nos próximos eventos, né? Mas participar da Noite do Caldos não é a primeira vez que a Associação Nipo participa. Taiko. Com o Taiko. A gente já foi lá umas 3 Exato. vezes fazer a apresentação de Taiko, né? Sim.
Então, a gente já é figurinha carimbada Logo lá. nas primeiras. Sim, Vocês já exatamente. Se eu não me engano, foi na segunda. Isso. Foi na segunda vez que já teve ali uma participação Foi. do grupo Alzora, né? Que são os tambores de percussão japonesa. E depois a gente foi em outras ocasiões também, né? Então, já é uma parceria de longa data. Isso. Já conhece bem o evento. Esse ano Isso, que vai isso, ter isso. mais... vai ter o Misoshiro. Isso, aí é uma Aí novidade. nós Tá vamos fazendo ter umas spoiler já, novidades. hein, Michele? Spoiler. Não, mas daqui a pouco a gente fala sobre o Vai ter uns Misoshiro. A spoilers aí. decoração. Isso. Então vai ter toda uma ambientação, né? Isso. A gente fez um trabalho junto com eles lá para trazer aí um pouco da cultura, e que é a questão do taiko, né? Vão ter aí o caldo diferenciado japonês, né? Que é muito costume de tomar o caldo japonês, que é o misoshiro, né? E ali uma questão também de decoração, né? Então, realmente vai ser uma grande oportunidade de levar um pouquinho da cultura através da imagem ou decoração, né? Japonesa lá para a Noite dos Caldos. Gente, Isso é que bem legal. bacana. Eu tô criando altas expectativas, não sei vocês, mas eu tô criando Com altas certeza. expectativas. Mas precisa sim, porque realmente tá caprichado. Tá. É, O não, Frei tá gente. caprichando bem lá. Vai ser bem legal. E Marcelo, você nunca foi na Noite dos Caldos como eu, né? Nunca Então, participei, estaremos- já tinha ouvido falar, É. mas esse ano estaremos presentes. E é só essas expectativas estão sendo criadas aqui. Ele tá criando as expectativas agora. Sim, eu já fiquei dando uma olhada, já estava curioso em casa, falando, nossa, Festival dos Caldos, a Noite dos Caldos, né, com o Japão, como será que vai ser? E agora eu tô entendendo um pouco melhor como vai ser essa história aí. Mas você sabe que tem muita gente que vem no começo, principalmente, quando a gente soltou a primeira arte, as pessoas ficaram meio receosas, falaram assim, caldo com o Japão, como que isso vai funcionar? Mas agora as coisas já estão tomando uma forma, né? Sim. E muito legal a participação do Convém, que também é um super parceiro nosso. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso daqui, gente. Que é coisa assim, recente, que a gente vai fazer o lançamento Segredo, ainda aqui. segredo, era segredo até agora. Era né? outro segredo, spoiler. era segredo É até outro agora. spoiler. Outro spoiler. É um episódio cheio de spoilers. Cheio de hoje. spoilers. Eu só vou falar, é bolo, tá, gente? É É um bolo, bolo. tá? E o Convém, ele tem uma história muito antiga, tá ligada diretamente à imigração japonesa, né, Marcelo? Tá. Isso, então assim, pra gente também é muito gratificante estarmos aqui hoje, porque eu acho que o motivo de estarmos aqui hoje é um motivo de comemoração. Chegamos até o HUSF por conta desse ano comemorativo, então a Rede Haku e o Convém Supermercados completam esse ano 60 anos de história. Então realmente tudo começou quando o seu Hiromo, né, veio do Japão, né, ele veio para cá para tentar uma vida diferente, e aí junto com o filho dele, que é o Haku, eles abriram o primeiro armazém em Piracaia, lá em 1965. Então surgiu como um pequeno armazém, que depois virou um supermercado, e depois de alguns anos foi indo para outras cidades, para Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança. Então hoje somos 5 lojas, né, com já a sexta loja, que também vai ser em Bragança Paulista, quase pronta. Gente, então, enorme, tem uma expectativa, enorme. tem uma expectativa. Uma das perguntas que a gente mais ouve agora é quando vai abrir a nova né? loja em Bragança Paulista? Quando? Todo mundo ansioso. Isso, então assim, a história é uma história muito bonita, então, né, da cultura japonesa, por isso que faz muito sentido, a gente também tá tão engajado com a Nipo. E a parceria com a HUSF foi exatamente porque, bom, eu vim da filantropia também, eu trabalhava já numa outra instituição filantrópica, e aí a gente conversava muito sobre, poxa, um ano comemorativo, mas a gente não pode só fazer festa, a gente tem que também agradecer a região que nos fez ser Rede Haku e Convém Supermercados. Então, eu junto com a diretoria, a gente conversava bastante sobre isso. Não adianta só a gente fazer festa. A gente tem que ter algo, assim, algum motivo para comemorar, algo que de fato faça sentido para a população, que nos fez, né, conseguir conquistar a 5 e agora a sexta loja. E aí a gente começou a pensar em algumas ações, começamos a desenvolver algumas ações, planejar algumas ações já lá no ano passado, algumas até um pouco antes. E aí a gente, assim, sempre, o que a gente pode fazer para comemorar esses 60 anos, mas agradecer a população? E aí que a gente lembrou do HUSF. Falamos, olha, poxa, se os nossos colaboradores e tantos dos nossos clientes, né, eles dependem do hospital e é uma população que nos fez ser quem somos hoje, por que não ajudar, né, essa instituição que tem um trabalho tão bonito como agradecimento à cidade? Então, olha, a gente está ajudando uma instituição da cidade por vocês, porque vocês dependem muito dela,
né? Então todos nós dependemos muito dela. Então daí que veio o sentido de fazer com que essa parceria do HUSF fizesse sentido dentro do ano comemorativo de 60 anos. Então, são diversas comemorações, então, estamos agora patrocinando, por exemplo, o Red Bull Bragantino, que é da região, que tem essa força interior, então também a gente pega um outro público, né? A família, a criança, o pai cervejeiro, mas não, a gente quer abraçar todo mundo, então a gente também quer abraçar a população que depende tanto do hospital, que precisa muito do hospital, então é nesse sentido de comemorar agradecendo. Né? Então é por isso que a gente começou a estreitar esses laços entre Convém, Rede Racu e Convém Supermercados e HUSF. Eu fico ansiosa, Marcelo. Vamos falar do bolo? Eu tô falando assim, ela tá assim... Do bolo, eu tô olhando o bolo, eu falei... Vamos falar do bolo? Vamos falar então do bolo. Então, assim, né, entre essas ações, né, de parceria com a HUSF, nós fizemos algumas reuniões e pensamos como que nós poderíamos colaborar. Certo. Como que nessa comemoração a gente podia fazer com que a população entendesse que é um agradecimento e a própria população participar disso. Então, além dos produtos, né, do HUSF, que também serão encontrados no Convém Supermercados, a gente falou, não, mas a gente queria ter uma coisa diferente, né? Convém é conhecido por tem de tudo, né? Todo mundo fala, exato. Convém lá onde tem de tudo, tem certeza tem. que lá tem. A gente falou, então, a gente podia pensar em algum produto diferente. Vamos fazer um pão? Mas pão é uma coisa muito batida, né? Pão, né? Pão, não vamos fazer pão então. Vamos pensar em algum ingrediente que fizesse sentido, né? Então, não queríamos fazer qualquer produto, qualquer bolo, porque já tem tantos aí também, como pão. E aí a gente chegou junto com a nossa diretora, que uma das nossas diretoras, ela é responsável por toda a parte de alimentação. Então, todos os pães, todos os bolos que vocês consomem em todas as lojas da região, tudo desenvolvido lá, tudo passa por ela. E aí ela falou, a gente teve uma reunião que ela falou, olha, estava estudando, porque a gente foi estudar mesmo a fundo. O azeite, ele é sagrado na Bíblia. Ele representa, né, o Espírito Santo, ele representa a cura. Então, vamos fazer algum produto que tenha azeite, que o ingrediente principal seja o azeite. Aí a primeira coisa, né? Voltamos para a estaca do pão. Não, pão com azeite é muito batido. Já sei, vamos desenvolver uma receita de um bolo de azeite? Aí todo mundo ficou louco, falou, meu Deus, um bolo de azeite. Acho é uma coisa diferente, sim, né? Para ter essa coisa da cara de Convém, né? Então, assim, não encontra em outro lugar. Exato. Então, vamos desenvolver uma receita de um bolo de azeite. E aí chegamos, então, nessa receita desse bolo que tá aqui, que é super spoiler. Vamos abrir. Ninguém provou, ninguém provou até agora, então ele é um bolo de azeite. Sinto muito, mas a gente vai provar. Então ele é um bolo de azeite, então o azeite é bem presente nele. Certo. E aí o legal é que ele vai ser encontrado, então, em todas as lojas da rede, e todo o lucro da venda do bolo vai ser revertido para o HUSF. Legal, bacana. Então foi um jeito da gente pensar que nesse ano comemorativo a gente pode... E nada mais simbólico do que um bolo para comemorar. Com certeza. Né? Então, para comemorar o nosso aniversário e a parceria. E aí o bolo, então, um bolo de azeite vai ser lançado nas nossas lojas. Lindíssimo. Ele é Cheiroso. muito cheiroso. Ele é cheiroso. Eu não sei se eu posso ficar elogiando muito assim, né? Eu acho que eu vou deixar vocês provarem para vocês falarem. Mas ele tem uma casquinha crocante por cima, ele é bem macio, ele é muito leve. Então, o azeite realmente faz com que ele tenha uma textura que muito provavelmente vocês não provaram em outros bolos. E aí, nos próximos dias, ele vai estar já em todas as lojas do Convém. E é isso, é uma forma da gente, como eu disse para vocês, celebrar. E celebrar agradecendo a população. Né? Então, vai estar disponível para todo mundo também poder ajudar. Então, não é só ajudar, vai se deliciar também. Vai fazer parte dessa festa no bolo junto com a gente. Muito bacana. Bacana mesmo. E a gente fez recentemente uma reunião com o nosso diretor-geral do hospital, que é o Frei Tomás. E aí eu não me recordo como ficou. O Marcelo vai me lembrar. A gente vai vender na Noite dos Caldos? Como é que ficou? Tá em trâmite? A gente tá pensando ainda, mas talvez tenha, inclusive, na Noite dos Caldos para vender. E o pessoal
aprovar o lançamento lá. Provar e aprovar. Provar e aprovar. Provar e aprovar. Mas vai sair antes da Noite dos Caldos. Então, aí eu não sei, talvez a gente dê uma segurada pra lançar. O que, que você acha? A gente nem conversou disso, a gente podia Sim. lançar. Vamos definir aqui, depois a gente... A gente define, depois a gente só informa. Porque eu já então, queria mas- passar no convênio. Não, ainda não. Poxa vida. Mas seria um bom ponto de lançamento, Sim. né? A Noite dos Caldos. Noite dos Caldos. Ser a noite do lançamento Noite do do lançamento. Quem Sabe. Porque Olha vai ficar só. vendendo. Desculpa, eu tô perguntando, mas é Não. porque tá cheiroso. Tá muito. Tá muito Tá cheiroso muito. mesmo. Deixa eu deixar mais Ainda a perto do tecnologia Jorge aqui, ó. não consegue passar aqui o cheirinho É. pra vocês todos aí que estão vendo, mas realmente tá muito cheiroso. E vão ter em todas as lojas aí. Isso, em todas as lojas Legal. e todos os dias. Espero que a gente não tenha todos os dias que acabe. É, lógico. Sim. Não, sem dúvida. Porque assim, nós não usamos nenhum tipo de conservante, nem pré-mistura, isso em nenhum dos produtos da confeitaria do Convém. Então, normalmente, quando a gente vai para a maioria dos lugares, é sempre aquela mistura pronta, sabe? Que é só o pozinho que você joga o leite e o ovo. Sim. Então, não, quando você come um bolo de cenoura lá, tem gente ralando a cenoura. Imagine Quando- nós, colaboradores, trabalhando perto do convênio. Vamos descer buscar o bolo para tomar Vai café. descer. O bom Tá vendo? o bom é que Desceu. aquela subida lá, quando você subir, já, Muito rápido. já tem a caloria, que você já gastou já a queimou caloria, as já calorias. queimou as calorias. Então, mas a ideia é sim, é que a gente Bacana. consiga fazer a reposição. Espero que seja uma saída maravilhosa, mas a ideia é que a gente mantenha o produto aí para todas as lojas, que o cliente encontre sempre, todos os dias, Vai ser para sucesso. se deliciar e também para ajudar o HUSF. E vai ser um pouquinho maior, na verdade, Isso, né, Marcelo? ele vai ser um pouquinho maior, Sim. aqui a gente trouxe só uma amostra, Certo. né, para poder, mas é pouquinha coisa maior, então espero que todos gostem. Eu abri Todos aqui, os gente, dois. tem uma mensagem Tem linda que uma eu queria mensagem. ler. Aí tem um questionamento, né? Tá assim, por que azeite? O azeite é mencionado em diversos contextos na Bíblia, possui um significado profundo e é utilizado em diversos momentos, simbolizando a presença do Espírito Santo e a cura. Ele é um elemento sagrado que, entre tantos significados, representa a purificação e a bênção divina. E tem muita gente que ainda não associou, mas o hospital, ele é também uma instituição religiosa, ele é gerido por frades franciscanos. Então, isso daqui... Frei Tomás, ele tem uma frase que é assim, a gente não acredita em coincidência, a gente acredita em providência. Isso daqui foi providência, gente. Providência, com certeza. Então, é mais uma maneira de fomentar o nosso hospital, ajudar as pessoas que estão internadas lá, e não só o hospital, mas também o Lar São Francisco, né? A gente não pode esquecer dessas mais de 70 obras aí que serão ajudadas. Com certeza. Falando um pouquinho sobre festa, vou explicar para vocês o que eu tô querendo dizer. Quando o Festival Japão nasceu, ele era um festival grande do tamanho que ele é hoje, o Jorge? Não, a associação, ela... Eu vou tomar a liberdade de contar um pouquinho Claro, aqui, né? fique à vontade. A gente está comemorando os 70 anos. Primeiro, é uma grande ousadia do Geórgio, né, que não é descendente, estar falando da associação. Mas eu tenho uma ligação muito grande, né, com a cultura japonesa, desde 5 anos de idade, envolvido com a cultura japonesa, de Atibaia e... Enfim, a vida toda, né? A minha esposa é descendente, então meus filhos são descendentes, então a gente está aí com essa conexão. Só faltou o olho puxado mesmo. Na verdade, Um sim, pequeno né? detalhe. Exatamente. O resto é Então, todo oriental. E até mesmo o acolhimento que tem hoje em dia, né, do Nikkei, né, então a gente também acaba sendo considerado por ter o coração, né, com Exato. essa conexão, né, então é muito bacana. Então a Associação Nippo, ela foi fundada há 70 anos atrás pela produção dos batateiros, né, então os batateiros se uniram, né, seu Enzo Aoki, que foi o primeiro descendente japonês a chegar em Bragança Paulista, ele junto com os outros produtores de batata, fundaram ali primeiro um pensionato, então que era um local para as famílias que estavam ao redor de Bragança produzindo, então era longe para os filhos virem estudar, então para que eles tinham um lugar para estudar. E aí, então, junto a esse pensionato, foi construído uma sede para ter também atividades, como esportes, né, estudar o japonês. Então, o princípio da associação foi esse. E já desde então, faziam muitas festas, né? Então, Bragança, a primeira festa da batata foi feita lá na associação. Depois teve festa do chopp, teve festa da batida, várias outras festas. Então, o povo japonês, ele tem muito costume de sempre festejar, né? Então, ele festeja para
ter uma boa colheita. Então, antes na hora que planta, ele já faz uma festa para ter uma boa colheita. E depois que teve uma boa colheita, outra festa para agradecer a colheita. Então, o povo japonês, ele gosta muito de se reunir e festejar. E o Festival do Japão, né, na sua 16ª edição, começou porque realmente a associação estava num momento que não tinha muitas festas, não tinha ali um motivo tão grande. E na comemoração do centenário da imigração japonesa, não poderia deixar passar em branco essa data tão importante. Então foi aí então que começou o primeiro Festival do Japão, para comemorar o centenário da imigração japonesa, né? E o primeiro Festival do Japão. E depois, todos os anos, foram feitos os festivais. E do primeiro festival, que já foi um sucesso, graças a Deus, na ocasião, a festa foi programada para ser feita em 2 dias. No primeiro dia, praticamente acabou tudo. Então, foi uma loucura. Foi realmente assim, eu ainda não estava nessa época, mas foi uma loucura. Eu participo desde o 3º festival, e então, nossa, e agora? Como vamos fazer, né? E aí, no dia seguinte, se adaptou e tudo mais, e rolou a festa, né? Mas, evidentemente, que não tinha um grande número de público, mas foi uma festa muito boa. E nos anos seguintes foram melhorando, e melhorando a parte de mostrar realmente a cultura, né? Dessa parte da decoração, né? O taiko, que sempre esteve presente, né? E dentro da escola japonesa que nós temos ali na associação, eles também procuram sempre trazer alguma atividade, como a dança, né? Como também trabalho com sempre fazendo origamis, né, a vestimenta japonesa, então sempre para mostrar um pouco da cultura, né, e a festa foi crescendo, então nos últimos anos a gente já recebia em torno de 8.000, 9.000 pessoas no final de semana na associação, e não é um espaço tão grande, e então realmente era difícil, né, mas era muito acolhedor, porque todo mundo queria estar lá, queria participar, e então queria comer as comidas típicas, né? Então, realmente precisou mudar de lugar e ir para um espaço maior, né? Mas tem funcionado desta forma. E agora vai ser fixo lá no Poço de Monta, ainda não é uma certeza. Não sei se você pode dar esse spoiler pra gente. Não, a intenção sim, né? Depende de vários fatores, né? O espaço realmente acolheu bem. Muitos acham que já tem que crescer mais ainda, mas é difícil, é bastante desafiador, né? O Marcelo estava lá, viu como que também não é tão simples. Eu participei. Participou? Que legal, que bacana. E então realmente é bastante desafiador fazer naquele espaço, né? Porque a parte da infraestrutura realmente ela acaba tendo um custo muito alto. Mas sim, a gente está trabalhando aí para que o ano que vem seja lá, né? E aí depende bastante de vários setores, de questões, mas sim, a gente está trabalhando para que seja lá. E se conseguir que seja sempre lá, aí vai ser muito bom. Porque de 8 para 30 mil pessoas é um número... É um salto muito grande. Muito grande. Muito grande. Por isso que também a gente depende bastante dos parceiros, né? A Associação Nipo tem parceria com todas as empresas japonesas da cidade, praticamente, né? Então, o Convém é um grande parceiro, está sempre lá com a gente, né? E a parceria vai além. Eu acho que é muito como o Marcelo colocou. Vai além só de você fazer um apoio, um aporte financeiro, né? E tem esse envolvimento, né? E o Convém faz muito isso, porque ele vai lá. Comunidade, né? Acho que isso é muito importante. Exatamente. Então, ele sempre está lá presente, fazendo dinâmicas, trazendo aí a população para próximo da marca, para próximo, né? Dessa convivência que vai além disso, né? Então, não é só você falar, não, é bacana, o evento é legal, a gente vai aqui fazer um aporte financeiro. Isso é muito importante, é necessário, porque sem isso a gente não consegue fazer, né? Principalmente grupos e associações que não têm fins lucrativos, que é o caso da associação, né? A gente trabalha ali com 200 voluntários no evento Festival do Japão, né? E todas as atividades, lógico, tem pessoas também que são contratadas, porque não tem como não fazer, né, dessa forma, mas é muito voluntário, é muita gente estando ali pelo amor mesmo, pela dedicação, né? Então, realmente, o Convém é um parceiro que está sempre próximo ali,
atuando junto para o sucesso do festival. Quantas vezes eu não ligo lá, falo, olha, eu vou precisar de um carrinho de supermercado para o outro parceiro fazer uma demonstração. Aí tu vai lá, não, vem aí, Jorge, pega lá, leva lá e faz e tal, e acontece, né? Então, realmente é uma união muito forte. E isso vem da cultura japonesa. Sim, eu ia falar isso. O povo japonês tem isso enraizado, né? O povo japonês, quando chega no Brasil, ele, de certa forma, desculpa também aqui a minha ousadia de falar tudo isso, mas é realmente porque a gente vai se aprofundando, né? Ele vem com a intenção de trabalhar na parte de cultura do café, né? Então, lá no Japão, foi colocado que no Brasil as árvores davam ouro, Isso. porque o café, né, era dinheiro no bolso, né? Então, eles vieram com essa intenção, né, de trabalhar nas fazendas de café e ficarem todos milionários, de fato, né? São muito trabalhadores, né? Então, um momento ali de pós-guerra, com muita dificuldade no país, com poucas oportunidades lá no Japão. Então, eles vêm com essa vontade, né? Então, as famílias se juntaram e vieram e tal. Só que chegou aqui, não era bem assim. Foram iludidos. A maioria foi escravizado. Meu Deus. De certa forma, escravizados. Porque, diferente de uma escravizatura dos negros, completamente diferente no sentido que vieram porque queriam vir. Né? Eles não foram obrigados a vir. Então, vieram porque queriam vir, mas chegaram aqui... a dívida que eles tinham de viagem, de moradia, de alimentação, praticamente não alcançava. Sim. Sabe? Então, realmente, esse momento, né, análogo à escravatura, era muito evidente. Só que o povo japonês é um povo unido, né? Então, o que acontece? Bom, a gente precisa correr atrás de pagar lá a fazenda para a gente fazer a nossa plantação, seja de café, seja de qual for a outra atividade. E aí, então, sim, eles se uniam, né, e resolviam essa questão, e aí se juntavam e iam produzir batata, produzir café, produzir hortifruti, porque eles sabiam fazer isso muito bem, com técnicas avançadíssimas, né? Então, desta forma que ele sai desse momento de escravidão, né? E aí passa a ter autonomia das suas decisões e progredir e prosperar, né? Então, a gente não descendente tem um olhar para o descendente, o descendente sempre é inteligente, sempre é rico, sempre é isso. É até um preconceito, de certa forma, isso, e né, preconceito amarelo e tudo mais, é errado. Agora, por quê? Porque eles são muito unidos, são muito de se juntarem, fazer a força e levar para frente, né? E aí é sucesso. E é engraçado porque isso é algo que eu acho que tá dentro de nós, sabe? Tá dentro da cultura. E quando eu me aproximei, né, da família, né, do Convém Supermercados, eu me identifiquei muito porque era o que era minha família, e hoje eu entendo que, na verdade, eu acho que essa é a cultura japonesa mesmo. Exato. Então, houve uma empatia muito grande quando eu saí, né, de uma empresa que, como eu disse, era filantrópica, e cheguei no Convém, e eu me identifiquei demais, porque eu já cheguei entendendo que eu estava em casa. Porque essa cultura japonesa, ela tá instaurada em nós. Então, eu sentia que poxa, eu tô em casa aqui, porque eles pensam como eu. Então, essa união, essa força, essa de não, vamos participar, vamos fazer junto, vamos estar junto com a comunidade, vamos dar a mão e vamos arregaçar a manga, e o que tiver que fazer a gente faz. Isso realmente acho que é o mais bonito, que é admirável, assim, e me enche de orgulho mesmo. E não é forçado, quando a gente vê, já tá acontecendo, né? A gente tá fazendo, vai fluindo, vai fluindo. Contagiado. Eu tô aqui falando de um bolo de azeite, né? E quando a gente vê, já é isso, essa força de querer fazer as coisas, de falar, não vamos esperar que os outros façam, vamos fazer por nós, vamos dar a mão, vamos fazer o que a gente pode. Então, é muito legal, porque eu sinto que eu tô numa empresa que tem os mesmos pensamentos que a minha família, e que daí, quando a gente para ouvir essas histórias, a gente vê que, na verdade, tá tudo interligado, né? Exato. Porque são princípios básicos. São princípios, como um princípio São mesmo, princípios básicos, assim. E é mais forte do que o nosso racional.
exato. Né? Quando a gente vê, a gente já Já foi. tá ajudando já. Já foi. E nós, da Noite do Caos, somos muito felizes de ter vocês com a Isso, gente. que bom. Muito mesmo. Até Verdade. puxando esse gancho, Mi, eles falaram sobre essa questão da união do povo japonês. A gente pode fazer uma ligação com o voluntariado Uhum, também ali da isso. Noite dos Caldos, não é? Isso, onde não precisa ser só colaborador, pode ser familiar, comunidade em geral pode estar participando. A gente até faz o convite de quem puder e quiser entrar em contato com a gente. Não precisa ser só colaborador da HUSF, tá? Pode ser também familiares. Quem tiver a vontade, né, e quiser, pode vir que a gente tá aqui. E aí, voluntário para quê? Pro caldo, para servir caldo, voluntário para ajudar no show de prêmios, né? Que mais? Voluntário para trabalhar no pastel, voluntários para trabalhar na recepção, para recepcionar os convidados, para entregar as cumbuquinhas que nós temos cumbucas, né? Para servir o caldo, que é muito bacana também. Então, assim, o voluntário ele é bem-vindo. A gente distribui aonde ele tem mais vontade de estar ajudando ou a gente mesmo direciona. E a gente coloca e forma uma equipe bacana. Ontem nós recebemos 2 visitantes muito especiais lá no nosso hospital, que elas são associadas da Nipo, depois o Jorge me corrija, e elas foram apresentar pra gente um caldo que vai ter na Noite dos Caldos, um caldo japonês. Misoshiro. 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 Porque eu vi versões misoshiro, misoshiro. 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 Isso. Certo. Jorge, fala pra gente o que vai nesse caldo. Ixi, aí você me pegou, hein? Vamos lá. Mas eu tenho a receita aqui. Então vamos lá. Eu sei por base algumas coisas, né? A gente tem ali o nirá, nós temos o miso, né? Nós temos que mais? O tofu. Tofu. Aí elas vão incrementar um pouco, né? Estou sabendo de um spoiler já, né? Um episódio de spoiler, vocês vão Já vai ser contando umas interessante. coisas que pode. Mas o bacana disso, né, é isso, a gente poder estar conversando sobre isso, né, e transmitir aí para as pessoas, para todo mundo ir lá experimentar, né? Isso. Então, eu sei que elas tiveram lá uma orientação com a nutricionista, que é vegetariana, se eu não me engano. Não. Vegana. Vegana sou Ai, eu. todo Sou eu. mundo é Você que é Vegana vegana? sou eu. Então, aí... Revelaram meu segredo. Que legal. E aí, então, vai ser incrementado ali, né, com cogumelos, e mais algumas coisas aí, né? Vamos provar, com certeza. Então, realmente vai trazer um quê especial aí pro Misoshiro. Isso é muito bacana, né? E quem esteve lá foi a senhora Katsuko-san, né? Katsuko-san, ela faz parte do departamento de senhoras, né? Que é o Fujinkai. Fujinkai é departamento de senhoras. E também a Andressa. A Andressa também faz parte do departamento de senhoras lá, como voluntária, né? E a Katsuko-san é a presidente do grupo, né? É uma das líderes, e então, como ela está sempre ali ajudando, a gente pediu ali para que eles pudessem mostrar como que vai ser o caldo. Mas incrementaram lá, viu, gente? Deram uma caprichada lá. Acabou. Foi. Elas comentaram que a receita original talvez não fosse tão atrativa para o paladar brasileiro. Sim. Aí elas incrementaram mais alguns ingredientes e foi aprovado pela nossa diretoria, Que bom, tá? que bom. Temos fotos, temos vídeos para ser publicados em breve que comprovam isso e fez o maior sucesso Que lá legal, na cozinha do que nosso HUSF. Principalmente, a preocupação foi, porque o Misoshiro, ele é um caldo que normalmente é uma espécie de acompanhamento, né? Então, o japonês, ele tem costume de comer muito, sempre, né? Não é verdade, Kim? Eu vou comer muito sempre, e aí depois ele, bom, agora vou tomar um Misoshiro, só para finalizar ali, né? Então isso é um costume que sempre tem o Misoshiro para acompanhar. Então foi essa a preocupação da Katsuko-san, né? Que fosse um pouco mais incrementado, né? Para dar mais sustância ali, né? E aí deram uma brasileirada, então, pelo jeito. Deram uma brasileirada. Colocaram uma potência brasileira. Super novidade. Mas ficou muito leve, viu, Michele? Depois você tem que experimentar. Ficou muito leve, uma delícia. E eles a Nipo vai no nosso evento para preparar o Misoshiro. Sim. Isso mesmo, elas vão estar lá para estar preparando junto, lá com toda a equipe, né, também, que vai ter apoio técnico lá também, e aí a Nipo vai estar lá junto, né,
nessa empreitada de entregar o Vai Unisoshiro. ser uma união legal, hein? No caldo, hein? Vai, né? Eu acho que é um evento, assim, pra ficar marcado, né? Sim, Com certeza. No inverno Bragantino. Sim. Posso com fazer uma certeza. observação? Claro. Pode. Talvez as pessoas tenham uma visão meio... deem uma menosprezada nessa sopinha de missô, porque tem lugar que coloca ela de brinde, de... Ah, e daí você fala, ai, sério? mas ela é meio sem graça. Mas, gente, quando ela é feita do jeito que ela tem que ser feita, ela é muito boa, viu? Então, não menosprezem. Porque às vezes você vai num restaurante, assim, aquele restaurante, isso aqui tá de brinde aqui. Ai, não fica aquela coisa, né? Não é aquela receita tradicional de verdade. E às vezes... Sabe por quê? Porque outro dia eu convidei os meninos que trabalham na minha equipe, eu falei, eles também gostam de comida oriental, aí eu fiz. Aí um dos meninos falou, meu Deus do céu, mas eu nunca provei isso na minha vida. E eu direto tomo aí essas sopas de missô por aí, né? Falei, não, mas é porque não era uma tradicional de verdade. Então, assim, eu sei que tem uma visão, fala, mas era só um caldinho. Sim, ela exatamente. Mas, gente, uma sopa de missô feita de verdade, com a tradição... Ela tem um sabor completamente diferente, então fica a dica aí. pessoal, não percam. Não menosprezem a percam. sopa de missô, porque vocês, né? Então, ó. Eu trouxe os ingredientes, só que agora eu vou falar tudo errado e o Jorge vai me corrigir, tá? Mas nem conta todos, pra não contar o segredo. Só algumas, assim, ó. Qual que é o segredo aqui, Jorge? E tem a quantidade, né? É a quantidade? Você Então eu até posso falar os você até ingredientes. pode falar os ingredientes, não tem então tá problema. bom. Mas aí a quantidade... E eu vendo elas fazendo, gente, é uma habilidade pra fazer. Parecia, sabe, mágica, assim, um pouco disso, um pouco disso. Perfeito, gente, é incrível vendo. Então, ó, aqui a gente tem, não é uma pasta de missô. Pasta de É uma missô. pasta de missô. Eu não sei se você vai saber me dizer, mas o que é o missô? É fermentado? É a soja. É É a soja soja fermentada. fermentada com sal e isso. Então, e aí ela é curada, né? E aí fica essa potência que é o missô, que é essa pasta, né? Essa pasta da soja. Pasta de missô, então, kombu. 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 Uhum. O que é o kombu? Vocês sabem me dizer? O Marcelo vai falar. Não, vai, eu quero mais. Pode explicar. Não, eu queria agora ver Não, como eu não sei O kombu explicar. é uma alga. Alga, É uma alga e a isso. alga ela é muito importante porque ela dá umami. Vocês sabem o que é umami? Não, então Ah, explica eu pra sei. gente, vai. Eu vou dar É uma dica. aula hoje aqui pra Uma aula nós. de culinária. E aí, Faço ideia. quando a gente tava lá em casa, né? E aí ele falou assim, meu Deus, mas o que é isso? Parece que preenche a boca. Eu falei, umami é isso. Porque a gente tem o salgado, o doce, o azedo, o amargo. E a gente tem o umami, que é o que a gente chama, né? Que é o sexto sabor, né? Que é aquele que preenche a boca, que dá aquele prazer. Então, muitos alimentos têm umami. O tomate, por exemplo, o queijo parmesão tem muito umami, que é quando você come, junta aquela saliva na sua boca, né? Jornalista e Masterchef, E né? aí, Você viu o kombu só? o kombu é uma alga que ela dá esse umami, né? Ela libera esse sabor que preenche a boca, assim. Legal. Então, dá esse... A gente tá aqui Gente, que assim, ó. diferente. Ai, que vontade de Ai, tomar. que Eu tomei vontade de ontem, tomar. gente. Já me chamou, né, Rafa? Elas fizeram uma... Tá, ok. Eu acho que agora você tem que levar o bolo e não deixa Não ela comer é? o bolo também. Eu acho. Até revelando o segredo, como elas usam um pó de peixe, que tá aqui nos Isso. ingredientes. O pó de peixe. E aí, eu, sendo vegana, falei, olha, não é fazendo desfeito, mas eu não vou poder experimentar. Aí elas fizeram uma versão pra mim sem, mas elas deixaram claro, não fica exatamente não, a mesma fica coisa. igual sem o pó de peixe. Então, não, ó, temos o kombu, o wakame, O Akame. O wakame que é... também é uma espécie de alga que a gente hidrata e ela dá uma textura, um sabor também diferente. Cebolinha, Michele, o que é? Cebolinha, um tempero. Tempero? Essa a gente sabe. Eu não entendo muito de cozinha, não. Nada. A selga, o quê? A Ah, selga. Se você quiser que eu explique a selga. Por favor, Jorge, a selga. Eu soube minha Vamos lá. alçada. Aí tem, só que, eu vou falar shiitake, mas eu vi elas falando de outro jeito. Shiitake. Falam shiitake. Eles falam com sotaque, né? Que é o Shiitake, cogumelo. Que é o cogumelo, cogumelo. certo, Broto de feijão, que eu achei o máximo, broto de feijão. Moyashi. Fica Moyashi. parecendo... Fica parecendo um Nossa, mas macarrão. essa sopa tá É? combinada também. Tofu. É. Aham. Aí, ela me corrigiu depois. Yakame, que é uma alga também. Também é isso. E hondashi. Hondashi, também, que é um temperinho. Já, Que é aquele tempero. que é o tempero. Que é o Hondashi tempero o pozinho. do pozinho. Isso. Que novidade, hein?
Que novidade. Eu também, eu tava curioso, eu vim aqui Essa? falando assim, gente, mas Japão? Aí agora já sei, Já começou Ah, a tomar forma. já tomou forma e olha, não subestimem, viu? Isso. É muito Vai ser bom. legal. Compareçam. E Marcelo, fiquei na dúvida agora. Você fala assim tão bem da cultura japonesa. Você, na sua infância, adolescência, já tinha esse contato? Olha, eu só sei falar nome de comida, não sei falar mais nada, mas sim, meus avós vieram do Japão, né? Então, meus avós por parte de... Bom, eu tenho descendência japonesa pelos dois lados, por isso meu olho puxado, bem puxado. Mas principalmente a família do meu pai, né? Os meus avós paternos, eles vieram também a mesma história, né? Vieram fugidos do Japão e aí chegaram aqui. Então, assim, eu quando criança cresci com os meus avós. Gosto de cozinhar porque principalmente minhas avós viviam para cozinhar. Então, a alegria delas era cozinhar. E aí, assim, nós somos uma família muito tradicional. Mas, assim, daquelas que no dia 31 tá socando moti no pilão do meu bisavô, que é aquela tradição de ficar lá tem o pilão mesmo, grandão. Mochitsuki. Isso, e você fica socando o moti, que é o arroz, que é a tradição japonesa. A gente segue, assim, até hoje, exatamente toda a tradição, por conta dos meus avós. Então, eu tenho isso muito presente. Quando, por exemplo, minha avó paterna, meus avós paternos faleceram, mas minha avó faleceu por último, ela não falava uma única palavra em português. E aí, sorte que eu tinha, né, meus pais e meus tios para traduzirem, mas hoje eu me lamento muito por não ter aprendido a falar japonês. Só sei falar o nome de comida. Dá tempo ainda. Ainda dá tempo, mas era mais fácil se tivesse aprendido menor, né? Né? Mas, então, assim, eu tenho isso muito forte em mim. Então, e principalmente da cozinha. Porque das minhas duas avós, a alegria delas era cozinhar. Então, assim, eu chegava de manhã, já sentia o cheiro do almoço, terminava de recolher a louça do almoço e já estava cozinhando o jantar. Então, era a alegria da família, porque é isso, né? A comemoração. Reunir, né? Reunir, sempre estar junto, sempre celebrar. Então, o japonês faz festa até em morte. Então, missa de sétimo dia tem festa. Festa. Missa de 49 dias tem festa, de um ano tem festa. E é festa mesmo. É de ligar para todo mundo, chamar todo mundo, e é uma festa mesmo, com comida. Então, eu acho que... Fartura. Fartura. Então, eu acho que isso vem muito dos meus avós e a gente resolveu manter, né, a tradição. Então, apesar dos meus avós já terem falecido, a gente falou, não, vamos manter isso, porque é uma coisa tão bonita, a gente não quer que morra, né? Sim. Então, até hoje a gente mantém todas as tradições japonesas e tudo que a gente consegue a gente mantém até hoje. Então, é muito bonito. É legal, muito bom. E ver, né, eventos como esse na cidade, que seriam eventos ocidentais, mas, né, querendo ganhar o corpo oriental para fomentar essa cultura é muito bonito. Então, e é legal que as pessoas aproveitem, né? Sim. Aproveitem essas oportunidades de conhecer a mesma cultura. E eu acho que a Nipo aqui de Bragança faz muito isso. Pensa, mais de 30 mil pessoas foram lá para entender o que é um Muita gente, gyudon, que é um carê, né? Para ver o taiko. Então, isso é muito importante. A gente precisa fomentar isso mesmo. Né? Então, também fica o nosso agradecimento, né? Por esse interesse pela cultura japonesa. Então, eu acho que a gente volta no mesmo assunto, né? Essa união, a comunidade, Exato. que é isso que de fato faz com que todo mundo se torne forte, né? Para sobreviver a essa loucura que a gente vive no mundo hoje. Com certeza. Né? Tanta guerra, tanto ódio, tanto caos. Acho que são esses momentos, assim, essas empresas, essa mente, né? De querer fazer junto, querer fazer diferente, que é o que vai contar boas e novas histórias, é o que vai movimentar o mundo. Se não tiver isso, não faz sentido. Com certeza. Com certeza. E... Você vai ter chegado aqui na vida, vai ter morrido, você vai ter passado. Certo. Exatamente. E falando em comunidade, Mi, Noite dos Caldos, você imaginaria que tomaria essa proporção que tomou hoje? Olha, eu imaginava já, porque a gente, como eu posso te dizer, a gente sempre lutou para que isso acontecesse, né? Então, assim, cada ano a gente unia mais forças, mais pessoas, mais ideias, né? E assim ela foi tomando uma proporção, porque o pensamento começou com poucas pessoas, aí, que nem ele disse, a união faz a força. Se não tivesse o apoio de todos e a comunidade e o hospital em si, né? A associação, os freis, principalmente. Então, assim, tudo foi tomando essa proporção. Eu sempre pensei que essa festa, sempre quis, né? E lutei para que ela ficasse grande, né? Junto com meus amigos,
com os colaboradores. Então, assim, eu acho assim que eu fico feliz de ver a proporção. Toda vez que eu abro a festa e olho, eu falo, poxa, que coisa mais linda, né? E além de ajudar, né? Que é o principal, né? Ajudar. Por que que eu perguntei pro Jorge o festival tinha começado grande ou se Todos tinha começam começado pequenos. pequeno? Porque a gente também tem esse sonho enquanto HUSF. É claro que eu sou mais recente, mas também já se tornou um sonho meu de que esse evento cresça cada Com vez mais, certeza. né? De repente até mudar de local, como eles. Sim. Imagina só, um dia a gente tá fazendo crescer. Noite dos Caldos no Posto de Monta Nossa. também. Que sonho. Perfeito. E para isso precisa contar com a ajuda da comunidade. É a comunidade. comunidade, exatamente. Exato. A região, A porque o região hospital toda. atende a região, né? Exato. Esse Atende é os municípios, atende toda a Isso. região Bragantina, né? Então, E tem São uma assim, 11 oportunidade- cidades. são 11? Tem uma oportunidade boa da comunidade participar aí, não é? Tem o bingo das Sim, empresas. o show de prêmios é né? muito bacana, as empresas podem estar participando, a gente divulga a empresa, Isso. né? E eu acho que, assim, é uma oportunidade de conhecer a empresa, né? Também a população conhecer a empresa e a população também tem muita procura no show de prêmios, viu? Isso. Porque os prêmios são muito bons, chamativos e o pessoal gosta. Eles Sabe- ficam até o último momento lá no bingo, lá. uma das coisas que me deixou muito tocado, assim, é que quando eu levei, né, para dentro de casa, pro Convém, né, de vamos ajudar o HUSF, uma das coisas que o nosso diretor falou, e eu acho que isso é muito da cultura, ele falou, talvez a nossa ajuda não seja tão grande para ajudar tanto eles, mas já é uma ajuda que talvez outras empresas também enxerguem. Claro, Então é isso, sabe? Vamos fazer exato. porque o que a gente pode hoje é isso, mas talvez alguma outra empresa vê que a gente está ajudando e fale, poxa, também quero ajudar. Sim, Então acho que isso é muito importante. É assim como nos caldos, é né? isso. Se você fala, olha, hoje eu tenho um amigo que está ajudando a fazer um caldo, por que que eu não posso? Por que que eu não posso ir lá comprar? Por que que eu não posso ajudar? E quando a gente vê, a gente toma proporções que a gente não imaginava antes. Toda ajuda é muito bem-vinda e será muito bem recebido, viu? Porque a gente abraça, a gente tá junto, com o que precisar. Eu estarei lá. Com Eu certeza. também estarei Fazer lá. um evento nessa proporção é algo muito complexo, Sim, né? Você organizar, exato. né? Fazer toda a curadoria de quem vai se apresentar, Isso. né? Quem tem a disponibilidade de horário, de Exato. tempo, né? Porque são todos voluntários também, Sim, né? Todas as apresentações, então todo o preparo. Então, assim, precisa juntar essas pessoas todas para fazer o evento. fazer acontecer. E empresas aqui, eu estou puxando sardinha demais pro Convém, mas é que realmente é parceiro. Tá? Empresas, Mas, o Convém, Empresas, o Convém. como Convém, a gente vai para reuniões com o Convém, né? Lá com os diretores do Convém para fazer ali, alinhar, né, a forma da parceria para os eventos da associação. E é muito bacana, porque eles falam assim, a gente precisa que vocês se movimentem desta forma, tendo coragem de movimentar um evento nessa proporção para que a gente consiga te ajudar. Uhum. Então, assim, é a forma de a gente agradecer a população. Exato. Então, isso a gente ouve já há muitos anos do Convém, né? De toda a diretoria do Convém, né? Que é uma oportunidade. É uma oportunidade. E o que é muito interessante falar da cultura japonesa, que quando a gente vai nas outras empresas, que também são os diretores japoneses ou de origem japonesa, a ideia é a mesma. Então, eles entendem sempre como uma colaboração, uma retribuição, então uma oportunidade de ajudar, sim, Aham. mas de agradecer a toda a comunidade da cidade, né, a todas as Isso. pessoas da cidade, tudo que a cidade lhes proporciona, né? Sim. Então, é uma forma de conseguir devolver para a cidade, né? Então, lógico, é uma ação muito maior, né, o HUSF, né? Com certeza a gente espera que o ano que vem, quem sabe, dobre, né, para Sim. 2.000 pessoas aí, tranquilamente, né? E que já melhorou muito desde o primeiro, Sim, né? com certeza. Agora a gente tem mesa, vendendo as Mesas, mesas, isso, espaços, isso. né? Eu já reservei a minha Já lá. reservou. Olha Já só. reservei. Temos mesa, sim, para 5 pessoas. Temos Onde que tá individual. vendendo? Divulga, explica pra gente. Estamos onde que tá vendendo no próprio local, que é no Uhum. HUSF, né? Lá no espaço da diretoria, ou pelo WhatsApp, pelo telefone. Que aí a Rafa vamos tem abrir o aqui, telefone. não, vamos abrir o WhatsApp E já. aí você pode mandar o WhatsApp, ela já faz a reserva, te passa a forma de pagamento que você preferir,
né? Que pode ser cartão, Pix e Isso. tudo mais. A gente deixa uma pessoa só responsável pela venda para a gente ter noção dos números de mesa, quais Legal. mesas estão disponíveis, né? Porque elas têm a numeração, aí a pessoa escolhe a mesa que ela preferir. E super acessível, né? Sim, sim. A gente ali na diretoria da NIP falou assim, não, poderia ser mais o valor, porque realmente é a vontade, Sim, né? a O que entrega. vontade. E fora todo o espetáculo que tem, né? Exato. Todas as Experiência, né? Isso, a atrações, a experiência, né? É. Então, É um momento de mas descontração, que a pessoa vai ficar com a família, vai degustar os caldos, vai, né? Ficar à vontade, assim, é muito bom mesmo. Espero que o pessoal goste. A Noite dos Caldos já está na 8ª edição Oitava. e muitos frades passaram por essa. Muitos. Cada um que chega traz uma ideia nova, como o Frei Tomás trouxe a questão do Japão. Exato. Cada ano a gente tem uma ideia diferente, sabe? Mas assim, normalmente as noites dos caldos, elas são. A gente faz uma temática de inverno, assim, sabe? A decoração no estilo inverno, um tema mesmo, como agora, é a primeira vez. Mas assim, sempre foi assim, decoração inverno. A gente fazia coisas assim, estilo festa junina, estilo mês de julho, sabe, Julina? Mas tema e cultura é a primeira vez. É a primeira Que vez. honra primeira vez. ser japonesa. É a primeira vez. A oitava é a Que primeira honra. vez que temos um tema. e isso vai abranger, né? Porque Sim. daí o ano que vem, de repente, faz portuguesa, no outro faz italiana, Alemã. né? Alemã. E aí vão surgindo temas todos e os temas aí ideias vão, e- né? Vão saindo Olha, as o temáticas. telefone, pessoal, achei. O telefone é 95658-8335. Lá você pode fazer a sua reserva e falar se você quer individual ou mesa. Aí ela te esclarece tudo certinho. Muito bom. Falam com a Karina, que tá lá na recepção da diretoria. Um beijo pra cá. Beijo, Ela Ká. geralmente ela costuma acompanhar os nossos podcasts, tá? E tem surgido uma dúvida muito, muito interessante sobre o caldo, que talvez seja a oportunidade da gente esclarecer. Certo. Então, falando assim, ai, mas se a mesa é 300 e o individual é 50, por que eu não compro 5 individual e não vou pro evento? Porque esse valor a mais da mesa é para reserva, para garantir que você vai ter uma mesa lá, que você vai chegar que essa mesa não vai estar ocupada. É isso, né, Mi? E também o local, né? Ela é interna. São Ela é mesas interna. que ficam internas, né? E o individual, as mesas são externas. Ficam mais distantes do Isso. palco. Vai ter um local tudo certinho, vai ter mesa para você comer o seu caldo, mas diferente de quem comprar antecipadamente a mesa para 5 pessoas, Legal. que vai ser um ambiente interno. Eu sei que todo ano que tem Copa do Mundo, a gente fica impressionado com a limpeza, com a organização deles, com a maneira deles de se comportar. E isso é uma coisa que os imigrantes trouxeram com eles também, não é? Com Sim. certeza. Eu acho que, bom, Convém Supermercados está aí para isso, né? Acho que traz a cultura da organização, da limpeza, né? De deixar tudo organizado. E aí, como você falou, né? Na Copa e nos jogos, a gente vê, né, os japoneses tirando toda a sujeira do estádio, ajudando na limpeza. Eu acho que isso vem da cultura, é o que a gente estava falando aqui, né? É engraçado porque parece que está no DNA, né? É o nosso instinto. Então, eu acho que as pessoas agora entendem, quem está assistindo esse podcast está entendendo um pouco do porquê que o Convém é o Convém agora, né? De ser organizado, de não ter uma ruptura, de não ter um buraco na gôndola. Então, isso é um padrão de todas as lojas e eu acho que está muito do valor mesmo do povo japonês. Mas tem uma origem. Tem uma origem? Tem. Momento Tem uma curiosidade. Vai. Vem da educação, tá? No Japão, né, eu morei 5 anos no Japão. No Japão, as crianças de 4 anos já vão sozinha para a escola. Elas vão andando, né? Normalmente estudam no bairro, Próximos. né? Próximo, tá? E tem toda uma disciplina, tem toda uma maneira de se encontrarem no caminho. Eles usam, depois vocês procuram aí na internet, uns gorrinhos amarelos, e depois vai mudando a cor conforme vão crescendo, tá? E tem todo um respeito, uma tradição daquilo acontecer daquela forma, tá? E é a base, a educação. Então, a base de tudo sempre é a educação. Então, isso vai crescendo de tempos em tempos, vão tendo outras regras, outros costumes, né? Então, a educação no Japão é muito forte e muito
é valorizada, né? Então, por isso que, de repente, a partir disso, que daí você tem uma ordem, você tem um respeito, né? Você falou bastante aqui da avó, né? Da Bachan e do Da Bachan e do Dichan, Dichan. né? Porque eles acabam trazendo, assim, essa oportunidade de repente, já estão aposentados, então ficam mais Sim. cozinhando, mas cozinham para a família toda sempre. Né, acabam tendo essa relação familiar que vai sendo passada de geração em geração. Mas ela é a terceira geração, né? Sim. Sansei, né? A terceira geração. Então, é isso. E aí, então, as próximas gerações, né, precisam manter disso, né? A gente vê hoje, muito comum, né, as pessoas quererem modernizar, atualizar, fazer diferente. Não sou contra. Eu acho que é muito importante a gente ter abertura e respeito sempre pelas inovações, né? E o Brasil, o Japão, é um país super tecnológico, do mundo das inovações, mas mantém o respeito. Uma coisa não anula a outra, né? Não anula a outra, exatamente. Então, essa reverência, né, que existe é algo que se mantém. Você pode ter algo super tecnológico, você pode ter o computador mais desenvolvido, carros mais desenvolvidos, né, famoso por isso também, mas a reverência e a educação, né, como tem que ser feito, é muito importante. É muito interessante que eles também são muito acolhedores, né, o povo japonês. Quando você começou a falar, Jorge, lá no início do nosso podcast, que você não é descendente, mas que a sua esposa que você foi muito bem acolhido. E no dia que a gente teve aquela reunião, eu percebi que tem muitas pessoas que também não são descendentes de japonês, mas que fazem parte ali da Sim. associação, né? Isso vem dessa atualização, tá? Isso realmente não era comum antes, Uhum. tá? E não era comum não por conta dos japoneses, não era comum porque o povo japonês, ele, no início, né, quando chegou no Brasil, ele não podia falar em japonês. As associações foram criadas justamente para ter um ambiente seguro onde eles pudessem conviver e conversar em japonês. Isso era muito difícil, era perigoso até pós-guerra, num momento muito difícil, né? Então, o povo japonês, ele sempre foi muito acolhedor, mas ele é muito respeitoso. Uhum. Então, a partir do momento que a comunidade, né, vai chegando nos eventos, vai chegando, ele sempre é muito bem recebido, né? E a Associação Nipo-Brasileira, ela é realmente uma associação de portas abertas para todos, né? Nós temos ali, para vocês terem uma noção, em torno de 110 ou 115 alunos da escola japonesa. Né? A escola japonesa é um dos principais pilares, né? A educação. Então, na escola japonesa, em torno de 110, mais ou menos, alunos, eu vou chutar abaixo para não errar, 60% é não descendente. Sabe? Então, isso daí cria um alerta muito grande, né? A gente tem, na verdade, alunos pelo Brasil todo, porque a gente tem aí um trabalho de aula online, né? Algumas professoras, nós temos 5 professoras, né? E 2 são japonesas mesmo, né? Outras 3 são alunos que se tornaram professores, né, dando a tradição de se manter, né, e realmente a partir daí você percebe que tem um grande número de não descendentes por conta dos jovens, o anime, né, o cosplay, né, o Pokémon aí, que é sucesso em todo lugar, trouxe essa proximidade com a língua primeiro, né? Eles querem aprender a falar, querem entender o que o Pokémon original está falando, né, querem ter a oportunidade de ir para o Japão, né, e se comunicar, né. Então, realmente é muito bacana nesse sentido. Depois a gente tem o grupo de jovens, que é o Senenkai. O Senenkai, agora em agosto, vai ter o evento deles lá, que é o Anime Nippo, né? Segundo final de semana de agosto. E também, boa parte do grupo, que deve ter em torno de umas 60 pessoas, boa parte do grupo é não descendente. Né? Então, jovens que estão inscritos no grupo Senenkai, né? Agora, já de senhoras e senhores, não, a grande maioria já são descendentes, né? Mas tem bastante não descendente, né? É uma história muito bonita, porque eu acho que foi uma revolução silenciosa. Exatamente. Então foi uma volta por cima, assim, né, que a cultura japonesa deu. Então, assim,
a gente sai, e isso há muito pouco tempo, né? Porque, poxa, minha mãe, por exemplo, conta a história dela fugindo da escola pela janela, porque ela só falava japonês e sofria preconceito na escola. E hoje você traz uma informação de que a maioria das pessoas que estão aprendendo japonês não são japoneses. Então a gente viu que foi uma revolução silenciosa que a cultura japonesa conseguiu fazer, que conseguiu aos poucos e sem forçar. Né, foi só Agregando vivendo, ali, né? A cultura japonesa só foi os descendentes só foram vivendo e foram ganhando o espaço que eles mereciam, né? Que a cultura merecia. Então a gente sai de um povo que, né? Como por exemplo minha mãe, por exemplo, ela não fala japonês. Assim, ela entende, mas ela não consegue falar de tamanho trauma dela. Né? Criou Então, trauma, trava, né? é o trauma, tanto que assim, eu falo, a geração dos meus pais, os meus tios, eles todos falam. Até porque eles não sabiam falar português, mas eles não passaram para a minha geração. Então, meus primos, nós não falamos, porque como eles sofreram tanto com essa língua, eles não quiseram passar esse sofrimento para frente. E hoje a gente vê que foi uma revolução silenciosa, que foi dada a volta por cima. Então, só foram vivendo em suas comunidades e mostrando seus valores e não querendo pregar nada para ninguém, mas isso foi acontecendo de uma forma tão genuína e tão bonita que hoje a gente vê isso. Né? Então, a maior parte das pessoas que hoje estão lá na escola da Nipo não são descendentes. Então, poxa, olha que legal, né? Foi uma revolução silenciosa e muito bonita. Né? Então, acho que responde muito sua pergunta sobre os valores da cultura. É isso. Acho que esse caso conta tudo, né? Sobre o que é o valor da cultura japonesa. E a sua oportunidade, Marcelo, de aprender o japonês. Agora chegou meu momento. Será que chegou meu momento? Você Dá pra fazer apresentou- até online. Você apresentou o problema, o Jorge já veio Já com a trouxe a solução. solução. Isso. Já pensou? Já vou te dar o Sabe? carnezinho aqui. Já. Eu acho que a gastronomia japonesa também tem colaborado muito para essa Tem, difusão, né, da com cultura. certeza. A cultura oriental chegou, né, e é isso, foi silencioso, não foi nada forçado. Ninguém obrigou ninguém a assistir Pokémon. Mas acho que a cultura veio e aí os valores foram aparecendo de forma natural e trouxe tudo isso que está reverberando agora, que está trazendo esse destaque, inclusive, para empresas como a HUSP, de dar o destaque da cultura japonesa Exato. para um evento tão importante, tão bonito. Isso. Como que tá sendo a sua expectativa pro evento? Porque é diferente. Ansiedade, curiosidade, é um combo de coisas, sabe? Você, assim como eu, vai aprender um pouquinho mais sobre a cultura japonesa agora, eu já né? tenho na minha família também. Ah, é? Meu neto é mestiço. Não sei se é mestiço que fala. A minha filha casou com um mestiço, né? E, então, o pai é japonês, a mãe brasileira, aí o meu neto também. Então, eu, assim, amo participar disso, adoro a culinária também. Então, assim, eu tô, assim, muito feliz e eu acho que essa parceria vai ser sucesso. Eu quero muito que a comunidade, todo mundo compareça, participe, fique feliz, né? E que passe uma noite agradável com a gente. Com certeza. É isso que a gente espera. Para ajudar também, né? A associação, o lar, o hospital em si. Então, isso é muito, muito gratificante. E já encerrando o nosso podcast, eu não sei, ó, talvez eu coloque alguém numa saia justa de novo. Hoje eu tô, tá difícil. Jorge, você tem alguma palavra em japonês que você poderia ensinar pra gente aqui, pra gente encerrar o nosso podcast? Então, a gente costuma falar muito, assim, quando vai falar de palavras japonesa, os cumprimentos, né? Então, konnichiwa, né? Você cumprimenta no período da tarde, tá? Konnichiwa. De manhã, como você... bom dia, né? Seria ohayo. Mas aí o ohayo, ele tem esse ohayo que é mais tradicional, vamos dizer assim, mais formal. Ohayo gozaimasu. Né? Então, aí fica um pouco mais tradicional. E boa noite. Aí tem dois tipos também, né? Tem o konbanwa, que é quando você fala boa noite, né? E quando você vai dormir, é oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Daí é para dormir, né? Então, eu acho que os cumprimentos é mais fácil de tentar brincar aí, de ensinar alguma palavra, né? Qualquer outra coisa eu posso acabar cometendo algum equívoco. Certo. Qual delas você escolhe pra ensinar pra gente hoje? Ohayo Ohayo. é bom dia. Bom dia. Ohayo. Então, konnichiwa é boa tarde. Ou você fazer um... Konnichiwa. Konnichiwa.
Konnichiwa. Konnichiwa. Foram 2 já. Isso. E o boa noite, konbawa. 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 Falei certo? Mas... Falou certo. Aí, Essa eu já sabia. eu tinha certeza que você ia saber Essa eu essa. já sabia. Com certeza. Então, essas 3 palavras eu acho que dá para arriscar e ensinar alguma coisa. Perfeito. Muita Pessoal, ousadia. eu agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui hoje, a presença da Michelle. Eu tirei a Michelle do trabalho dela pra ela vir aqui. Tirei todos vocês do trabalho de vocês também. Eu falo assim, eu não também, queria mas foi falar um nada. prazer. Foi um também. prazer, imagina. Mas Muito a Mi lá da área assistencial trabalha no ambulatório, Mi? Isso, Trabalha lá setor no de nosso ambulatórios. ambulatório. 16 anos de HUSF. 16, é um pouca Parabéns. coisa, né, gente? Sim. Parabéns, 16 parabéns. anos de HUSF cuidando aí a serviço da vida. Então, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. E eu gostaria que vocês mandassem um recado para quem tá em casa para vir na Noite dos Caldos, para experimentar o misoshiro, para comer o nosso bolo de azeite, Nossos caldos tradicionais, nossos caldos de mandioquinha, tradicionais, caldos de feijão, caldos de paçoca, caldo que de é o caldo paçoca. doce, que é muito bom também. Teremos bastante coisa. A gente tem a lista completa dos caldos? A gente já fala Temos. todos. Vou falar. Vamos lá. Porque senão a gente vai manter Vai pulando, os caldos tradicionais, né? E Isso. vai incluir caldos novos. Vamos lá. Vaca atolada, caldo de mandioquinha, vegetariano, caldo de feijão, caldo doce, que é o paçoca quente, e o misoshiro. Perfeito. Sucesso. Esses são os caldos. Fora pastel, fundido a puro chocolate, né? Fundida por Correto? chocolate. E teremos a Bárnia, que é a nossa parceira, com cerveja. Peguei uma cerveja de maçã para vocês experimentarem. Olha que Vocês vão legal. amar. Maçã verde. Então, eu vou E pedir quem pra... sabe não tenhamos um bolo, um lançamento de um O bolo lá, bolo, hein? Quem sabe não né? tenhamos. Seria uma ótima ideia. Já- é estou o lugar contando ideal. com isso. Vou pedir para vocês deixarem então um recado aí, pode olhar direto para a câmera, tá? Para as pessoas virem prestigiar o nosso evento. Espero vocês. Faço o convite a todos, tanto de Bragança como região, a prestigiar a Noite dos Caldos, a nossa 8ª edição, com o tema Japão. Eu acho que vai ser muito gratificante, sabe? Ver toda a comunidade participar. Então, eu faço convites que a todos vocês vão amar essa noite. Vai ser muito bacana receber vocês. Bom, primeiro queria agradecer por estar aqui. Então, foi um prazer gigante representar o Convém Supermercados. E também convidar todo mundo, estaremos lá quanto convém para ajudar. Quero que vocês lembrem essa mensagem que eu queria deixar aqui de as coisas só fazem sentido se elas estão juntas, se a gente conseguir construir uma história, se a gente conseguir arregaçar a nossa manga e fazer o nosso melhor, nada faz sentido sozinho. Então, convido todo mundo para estar lá, eu estarei lá como pessoa física, ajudando, e convidar vocês para irem lá, para ajudar se possível, ou se não possível, para degustar, né, para participar. E realmente acho que as coisas só funcionam se forem assim, né, em comunidade, todo mundo junto, na mesma força, na mesma sintonia. Então, bora lá, estarei lá, espero que vocês estejam também. Bacana. E a gente está aqui reunido para comemorar a cultura japonesa, né? E aí no dia 18, às 18 horas, lá no Centro Comunitário do HUSP, né, estaremos tendo a Noite dos Caldos, né, falando da cultura japonesa e deliciosos caldos. Então vai ser um prazer receber a todos lá. Lembrando, você de empresa pode participar do Bingo das Empresas. Vai ser muito bacana. Perfeito. E a gente não cortou o bolo, mas depois eu deixo imagens para vocês do povo comendo o bolo, tá? Porque o cheiro realmente tá muito bom e eu acho que tem gente que não vai sair daqui sem comer o bolo. Isso porque vocês não viram a textura dele, porque o segredo, além do sabor, é a textura. Vamos deixar foto, vídeo, só não deixamos cheiro, porque não temos ainda essa como. tecnologia. Bom, só reforçando, então, acompanhem o HUSF Podcast nas redes sociais, é HUSF_Braganca. Isso no Instagram, no Facebook, no TikTok e no YouTube. Então, não tem motivo para você não acompanhar. Se você não tiver uma rede social, eu tenho certeza que você tem outra, que hoje em dia, para mim, não cola isso de, não tenho rede social. Muito difícil. Então, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Um beijo, espero vocês na 8ª edição da Noite dos Caldos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.